Show! Um domingão, né? Bora lá para mais um tema. Empreendedorismo. Sejam todos muito bem-vindos, né? Não vou tomar muito tempo de vocês hoje, até que eu também tenho mais algumas coisas para resolver. Vou tentar ser mais breve possível no assunto. Deixa eu encaminhar aqui pro pessoal. Bora lá. Muito frio por aí, onde vocês estão? Frio, chuva, de tudo um pouco, né? Uma doideira. Enfim, vamos direto ao assunto então, né? O assunto de hoje vai ser empreendedorismo. Bom, o que é empreendedorismo, né? O empreendedorismo, ele é a arte de resolver problemas. Então, o empreendedor, ele resolve muitos problemas e basicamente, né, é muito importante a gente saber identificar a diferença de empreendedor e de empresário, né? O empreendedor, ele é o cara estrategista, né? Ele é o cara da estratégia. Ele é o cara que vai estar ali resolvendo o problema, ele é o cara que vai estar criando as estratégias dentro da empresa, ele é o cara que vai estar ali junto com o time, vai estar liderando ali o time, né? Essa é uma das funções do empreendedor, né? Agora, o empresário, ele é como se fosse um investidor. Ele não fica no local, né, da empresa, ele não tem o contato com o funcionário, ele não tem contato ali, ele não tem contato com a rede, né? Ele não tem o contato ali direto com as pessoas. Então, empreendedor é o cara que cria estratégia, é o cara que tá lá com o time, que tá liderando, e o empresário, ele é o investidor. Ele não fica dentro da empresa, ele não cria estratégia, ele só coloca dinheiro. É muito comum hoje nas redes sociais as pessoas pegarem e se passarem por empresário. Eu costumo ver muito erro, né? Muitas pessoas colocam ali quando vai fazer live, né? Empresário. Mas não, gente, empresário é a pessoa que investe. Só que você sabe que a pessoa é empreendedora, entende? Então você tá vendo que a pessoa ela só empreende, ela não tá como investidora ainda, mas ela fica colocando esse termo incorreto, né? Pela falta de conhecimento de não saber a diferença ali das duas situações, né? Do empresário e do empreendedor. Então, gente, por favor, agora que vocês já têm o conhecimento do assunto, né? Empresário só investe, empreendedor tá ali com o time, cria estratégia e vai pra cima junto com o pessoal, tá bom? Bom, boa noite pra quem entrou aí. Vamos encaminhando, né? Mandando um aviãozinho pra todo mundo. Manda o emoji do cérebrozinho também. Tô aderindo ao emoji do cérebro. Bom, uma das atitudes que um empreendedor precisa ter nos dias de hoje, né, é a atitude vencedora. Duas características do empreendedor é a fé e a coragem, né? Muitas vezes o empreendedor ele tem que tomar decisões que são decisões difíceis, né? E que caso dê algum problema vai ficar o problemão ali em cima dele, entendeu? A responsabilidade é dele. Então, o empreendedor, basicamente, ele soluciona os problemas, né, dentro da empresa, junto com o time dele. E empreender, gente, é uma ação de fazer as coisas crescerem. É bom frisar que eu tô dando mais atenção aqui para a parte do empreendedorismo empresarial, né? O empreendedorismo empresa, mas quando a gente se trata do assunto empreender e que você entende que ela é uma ação de fazer as coisas acontecerem, então você começa a entender que empreendedorismo também é família, empreendedorismo também é casamento, quando você tá com o seu cônjuge ali, é um empreendimento.
Quando você tá com seus filhos, eles também são um empreendimento, então você tá ensinando, né, os seus filhos como crescerem. Então, o empreendedorismo é fazer alguma coisa crescer. A gente geralmente usa o termo como uma empresa, né? Mas também empreendedorismo entra nessa questão de ser outras coisas, outras áreas e não apenas uma área empresarial, né? O empreendedor, ele tem que assumir risco, né? Ele vai ter que estar assumindo risco, ele vai ter que estar tomando decisão. Então, pro pessoal que tem dificuldade de tomar decisão, você pode ver que às vezes o empreendimento família, o empreendimento negócio, o empreendimento empresa, empreendimento escola, qualquer empreendimento do cara parece que não vai bem porque ele não toma decisão, né? Exatamente, isso mesmo que a Cris falou ali, é verdade, ó. Tudo é empreender e há várias formas de empreender, isso mesmo. Eu trouxe até um dado, né? Um dado do site Google, né? Do senhor Google. O Google, segundo a pesquisa, né? O empreendedorismo feminino subiu 41% durante a pandemia. Então, as mulheres, elas já estão engajando, né? Mais aí na parte do empreendedorismo, fazendo a abertura de empresa e tudo mais. Eu, inclusive, sou uma, né? Bom, basicamente, para quem não me conhece, eu tô ali no ramo de carro de leilões, né? Tenho oficina junto com meu pai e a gente tá ali numa parceria que a gente pega o carro do leilão, arruma e revende, né? Entre algumas outras coisas, no marketing digital também, que eu tô aí desenvolvendo, né? E até o final do ano vai ter uma novidade bem extraordinária para vocês. Eu tô organizando um evento pro dia 17/12, ainda desse ano, para comemorar uma grande conquista que vai acontecer. Eu já deixei anotado ali a data do evento para mim ficar cuidando, né? Então, gente, vai ser uma honra e um prazer convidar todos vocês para fazer essa comemoração, porque a gente vai comemorar algo impossível. Vocês vão perceber daqui a um tempo o que eu quero dizer com isso. A gente vai fazer a comemoração de algo impossível, que aos olhos humanos, para pessoas que não acreditam em Deus, é impossível. Na cabeça delas é impossível. Eu falo para algumas pessoas que estão próximas de mim e dizem que é impossível, mas eu creio que a minha fé é muito maior e todo mundo vai estar lá para comemorar essa conquista que vai acontecer, tá bom? Então, gente, vou retomando aqui o assunto, né, que eu comecei a me empolgar ali, né, em falar a questão do evento que vai ocorrer. Então, o empreendedorismo são várias coisas, várias formas, né? Casa, família, casamento, cachorro, periquito, papagaio, tudo. Tudo que você cuida, tudo que você faz crescer é um empreendimento, né? Uma frase muito legal é que você não será lembrado se você não criar problemas e resolver os problemas. Então, crie problemas, aí você será notado. Crie um problema e você vai ser notado por alguma pessoa. Resolva aquele problema e alguém vai te notar. Entende? Isso aí, Cris. Já é. Só vou acessar. Já tá lá. É só pegar. É só pegar. Então, o empreendedorismo, né? Ele é basicamente isso, né? Você tem que criar um problema e resolver esse problema. Atrás de todo problema tem uma oportunidade, né? Então, ó, você será lembrado pelos problemas que criou e os problemas que resolveu. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Um exemplo bíblico, né? Sobre a história de Davi. Davi era um empreendedor, né? Ele tinha as ovelhas dele e ele empreendia com as ovelhas dele. Ele cuidava das ovelhas dele e fazia elas crescer. Davi, ele poderia ter feito o quê? Ele poderia simplesmente continuar cuidando das ovelhas dele, seguir a vidinha dele, mas ele preferiu entrar num problema que ninguém queria entrar, que era fazer o quê? Lutar com Golias. Todo mundo tinha medo de lutar com Golias, ninguém do exército queria chegar perto
do Golias, e Davi, que estava pleno, estava tranquilo, não tinha problema nenhum, estava lá cuidando das ovelhas, empreendendo das ovelhas, tudo certinho. E ele viu o problema, né? Ele detectou o problema ali de que ninguém quer resolver problema, gente. Ninguém tá disposto a resolver problema. E quando você resolve um problema, que você vê que atrás daquele problema tem uma solução, você vira a chave, né? Você virou a chave ali. Tanto que Golias venceu, né? Com a fé dele, porque ele foi lá, Deus estava com ele e então ele saiu da vidinha medíocre que ele estava vivendo, ele foi lá, criou um problema que ele não tinha, resolveu aquele problema, né? Mesmo ninguém confiando nele, e ele venceu o gigante, né? Então essa história de Davi e Golias é muito legal, que a gente consegue ter essa percepção das oportunidades que estão, né, atrás dos problemas. Então, basicamente, crie problemas, atrás de problemas terão oportunidades que ninguém consegue enxergar. Por que você é destacado quando você resolve um problema? Porque ninguém quer fazer. Ninguém quer resolver problema. E quando você resolve, você se destaca, porque você vira uma chave que ninguém teve coragem de ir lá e resolver. Que ninguém teve coragem de pagar o preço para chegar até lá. Resumindo a história de Golias, virou rei, ungido do Senhor, e é essencial a história dele, e estudar mais sobre a história dele. É incrível, né? A história deles. Manda um emojizinho do cérebro aí se tá fazendo sentido para vocês, hein, pessoal? Quem tiver pergunta também pode perguntar. Estamos aí à disposição. Eu entrei no começo da live ali falando que eu não ia tomar muito tempo de vocês hoje, né? Tentar ser mais breve, deixar vocês curtir com a família e tudo mais. Bom, então, né? Empreender é resolver problemas, né? Se você entra com a fé, você já tá com o problema resolvido. Quando você entrar com a fé ali, o seu problema já tá resolvido, porque você tá entrando com Deus. Quando você entra com a fé, você entra com Deus, então a tua vitória já tá ganha, teu problema já tá resolvido, tá bom? Então, eu também quero começar com vocês sobre base. Quero começar a falar com vocês sobre esse assunto, base. Se eu criar um edifício e esse edifício eu não construir a base dele e construir ele só para cima, esse edifício ele não vai suportar os problemas que vão vir. O primeiro vento que vir, derruba. O primeiro vento que vir, acaba, ele cai no chão e fica lá. Então, é importante a gente construir primeiro para baixo, e quando você estiver construindo para baixo, ninguém vai ver, ninguém vai perceber, vai parecer à sua volta, as pessoas que estão olhando você, vai parecer que tá tudo dando errado na tua vida, vai parecer que nada tá dando certo, parece que tá tudo desmoronando, mas elas não estão percebendo que você tá cavando para baixo, porque você tem que cavar para baixo. Porque se você cavar para baixo, quando você começar a subir para cima, que daí vai começar a vir os bens materiais, né? Porque infelizmente as pessoas elas precisam ver o material, elas precisam ver para daí elas crer. Quando você subir para cima, você não aguenta ficar muito tempo, porque o primeiro vento que vem, você balança, porque você não tem estrutura para baixo. Então, primeiro, construa para baixo, forme para baixo, ninguém vai entender, ninguém vai entender nada. É o teu relacionamento ali com Deus, você vai estar construindo para baixo, as pessoas vão achar que tá tudo dando errado, mas elas não entenderam que você tá construindo para baixo para você conseguir acessar em cima. Se você não consegue fazer uma gestão financeira agora que você tem pouco, imagine quando você tiver muito. Deus, ele não vai dar algo que você não suporta carregar. É incrível, né? Porque ultimamente Deus ele tem me testado muito, né? Em questão assim de algumas dificuldades, que às vezes eu fico pensando, poxa vida, por que isso tá acontecendo? Mas aí como a minha fé tá muito forte nele, eu já consigo entender, poxa, isso aqui tá acontecendo porque ele tá me testando. Ele tá me testando para ver se eu vou ser fiel no pouco, para aí me dar um muito. Porque se eu for fiel nele no pouco, eu também vou ser fiel no muito.
Então ele vai testar você, ele vai colocar dificuldade na tua vida, ele vai fazer você passar pelos piores momentos financeiros seus para ver se você tá com ele mesmo na desgraça, mesmo quando você tá na merda, com perdão da palavra, mas já falando, ele vai testar você lá embaixo, no fundo do poço, para quando você estiver lá em cima, você saber que foi ele, entendeu? Que te colocou lá em cima. Então, isso também é um empreendimento, tá bom, gente? Relacionamento com Deus é um empreendimento, tá bom? E ele não dá fardo maior que você pode carregar, entendeu? Ele não vai colocar uma dificuldade na tua vida que você não vai conseguir superar. Eu tô falando de empreendimento, já comecei a falar de Deus, virou uma mistura doida aqui. Mas, então, cavem pra baixo primeiro, ninguém vai entender, você vai estar cavando pra baixo, vai parecer loucura, as horas que você tá estudando, o tempo que você tá deixando de fazer as coisas que você gosta, que nem hoje eu fiquei estudando o dia todo, sabe, gente? A minha vontade era de sair, era de fazer trilha na chuva mesmo, porque eu amo fazer trilha, a minha vontade era tá fazendo trilha, era tá passeando, porque quem que não gosta, né? Tipo, clima de chuva, mesmo que clima de chuva, eu gosto de fazer alguma coisa, todo mundo gosta de fazer. Inclusive, pra mim, há algum tempo atrás, quando eu não tinha esse entendimento, eu não podia parar em casa no final de semana. Eu sempre tinha que estar conhecendo algum lugar novo, fazendo alguma coisa nova, né? Então, eu percebi que, peraí, eu quero empreender, eu quero chegar num alto patamar, eu quero chegar num alto nível, eu quero chegar num nível que ninguém chegou. E se eu quero chegar nesse nível, eu vou ter que cavar para baixo. Eu vou ter que parar de fazer o que eu gosto para fazer o que eu não gosto, né? Eu tenho que parar de fazer o que eu gosto para começar a fazer o que eu não gosto, para lá na frente eu poder fazer o que eu gosto ainda mais. Que nem eu gosto de carro de corrida, né? Eu gosto muito de carro de corrida. E os carros de corrida que eu gosto são avaliados a mais de R$1 milhão cada um, né? É um exemplo. O carro mais barato que eu quero tá 1 milhão, né? E quero não, né? O carro que eu vou comprar mais barato tá 1 milhão. Então, como que eu vou ter um carro desse se eu não tô depositando tempo em cima pra mim aprender? Como que eu vou conseguir comprar? Entendeu? Então, poderia estar um evento de carro hoje? Poderia. Tava tendo evento hoje. Minha vontade era estar lá. Mas não, eu tive que baixar minha guarda. Tô cavando pra baixo. Eu tenho que cavar pra baixo. Eu tenho que passar por esse processo. Eu tenho que descer primeiro, ter essa intimidade com Deus, ficar com Ele na presença dEle, estudar e pagar o preço que ninguém quer pagar. Ninguém quer pagar. Tem pessoa que não consegue ficar um final de semana em casa. Um final de semana em casa que surta, entende? E às vezes você estudando, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que eu peguei esse código essa semana que eu tava estudando. Tem pessoas que elas ficam milionárias estudando muito e tendo muita estratégia. O que eu peguei, né? Estudando bastante, tem um conteúdo que eu até compartilhei ali com o Rafa. O que eu entendi? Não adianta você ter a estratégia certa, ter o conteúdo certo, se você não tiver alinhado com Deus e alinhado com o que Ele quer. Então, falando em questão de milhão, né? Falando em questão de milhão. Eu quero 1 milhão. Quem não quer, gente? Me diz quem que não quer ter 1 milhão. Tá bom, quero 1 milhão. E agora? O que eu faço, né? Não faz nada. A pessoa só quer, mas ela não faz nada. E aí, quando você tiver conquistado, ela vai falar, nossa, tá roubando, tá vendendo droga. Mas não quis pagar o preço, né? Pra chegar até lá. Então, estudar também é um empreendimento, tá? Não fugindo do assunto que a gente tá falando, mas estudar é um empreendimento, tá bom, gente? Voltando ali, passando o código do 1 milhão pra vocês, né? Vou soltar essa informação pra vocês, né? Como conseguir 1 milhão. Pergunta de milhões, hein, gente? Bom, então, como que eu fico milionário? Eu preciso, vou falar, hein, gente? Eu vou falar.
Mas deixa eu tomar meu café antes pra deixar mais suspense aí pra vocês. Quem tiver pergunta pode mandar, gente. Eu gosto de interagir com vocês. Manda um emojizinho do cérebro. Então, como que eu fico milionário? Resolva o problema de 1.000 pessoas com um produto com o ticket de R$1.000. Então, como que eu fico milionário? Eu resolvo o problema de uma pessoa com um ticket de R$1.000 e eu vendo para 1.000 pessoas esse produto. Então, eu vendo para 1.000 pessoas, já consigo 1 milhão. O A da questão que eu quero conversar com vocês, que estudando muito sobre isso, eu depositei bastante tempo sobre isso para ter essa convicção do que eu vou falar para vocês. Eu vou mostrar na prática para vocês que isso é verdade, tá bom? O evento do final do ano vai ser para comemorar justamente isso, né? Eu já respondo a pergunta ali do Rafa, tá? Então, o evento do final do ano que eu vou fazer vai ser justamente para explicar sobre isso, né? Então, eu falei para você ali, como que eu faço para ficar milionário? Eu pego o problema, resolvo, vendo o ticket por R$1.000 para 1.000 pessoas. Muitas pessoas vão tentar e não vai dar certo. Elas não vão conseguir nem vender um produto. Aí pergunta pra mim por quê. Por quê, Stephanie? Por que elas vão tentar vender e não vão conseguir vender? Gente, escreve assim na testa, ó. Energia. 1 milhão é energia. É energia. A pessoa pode fazer as melhores estratégias que forem necessárias. Se ela for lançar o produto dela e ela tiver com a energia baixa, não vende. Dinheiro é energia. Quanto mais eu atraio, quanto mais eu quero, mais ele vem até mim. Mas agora o pessoal tem a crença de fazer o quê? Eu não tenho dinheiro, isso é impossível, essa menina tá louca, o que ela tá falando? Então, as pessoas, elas têm a mentalidade de escassez, mentalidade escassa, a mentalidade delas é escassa, a mentalidade delas não permite que elas prosperem e atinjam 1 milhão, independente das estratégias que elas tenham na mão. Elas não conseguem atingir porque elas não têm a energia necessária. Gente, a partir do momento que vocês começarem a entender que tudo é energia, que tudo que vocês mandam pro universo, ele devolve para você, vocês vão ficar louco. Eu digo louco no bom sentido. Porque o mundo vai estar desmoronando na tua cabeça, mas a tua energia vai estar tão boa que você vai estar andando no arco-íris. Você vai estar andando no céu, brincando com Deus nas nuvens. Porque é tudo questão de energia. Isso aqui é um exemplo? Vou dar um exemplo para você. O que faz o Pablo Marçal ser milionário? O que faz o Kaiser ser milionário? O que faz os caras top ser milionário? Energia, gente. Você já viu as conversas dos caras? Você já viu o jeito que eles conversam? É tudo energia. Se você colocar ele pra debater com uma pessoa que tem uma mentalidade escassa, não condiz, porque a energia é diferente, a frequência é diferente. Então, 1 milhão é frequência e 1 milhão é energia. E eu vou mostrar isso pra vocês, eu vou provar isso pra vocês, entendeu? Vai ter evento pra comemorar, vai ser todo mundo convidado, vai ser todo mundo convidado. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, 1 milhão é energia. E a partir do momento que vocês entenderem isso, vai virar uma chave na cabeça de vocês e vocês vão entender o porquê que o dinheiro só foge de vocês. O dinheiro foge de vocês, porque vocês estão mandando ele fugir. O que vocês falam? Não tenho dinheiro. Ai, não tenho. Puta que pariu, tenho tal conta pra pagar. E você fica preocupado com um valorzinho pequenininho, do quê? R$500, R$200. Você fica gastando energia por causa de uma conta que tem que pagar, de um boleto que tem que pagar, sendo que você poderia converter essa energia para fazer o dinheiro vir até você. Então, pode ter estratégia, pode ter
Você pode ter dinheiro para investir, para conseguir, mas você não consegue. Se você tiver com a energia negativa, tiver com a energia escassa, né? A mentalidade escassa. É a mentalidade escassa. Se você tiver com a mentalidade escassa, você não consegue atingir 1 milhão. Porque é tudo energia. Você tem que tacar a energia do 1 milhão. A Célia comentou ali, né? Verdade. Mentalizamos e as coisas acontecem. Exatamente. Tem uma palavra, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu vou pesquisar para trazer para vocês nas próximas lives. O que acontece, né? Eu acredito que com você já aconteceu isso, né? De você, às vezes, ficar um tempão sem conversar com uma pessoa e às vezes você pensa nela, poxa, faz tempo que eu não converso com tal pessoa. Aí do nada a pessoa te manda uma mensagem, entende? Então, você já mandou a energia pro universo só de você pensar. Você pensou e devolveu a energia pro universo e o universo te devolveu fazendo aquela pessoa mandar uma mensagem para você. Então, é muita coisa que tá por trás que a gente não consegue entender, né? Porque não estuda também, né? Mas então, é muita coisa que a gente não estuda, que a gente não tem o conhecimento. E aí, quando você vai buscar, você começa a aplicar e você começa a ver que uma coisa vai ligando a outra, vai fazendo sentido, a tua cabeça faz um boom. Às vezes tem pessoas que ficam anos e anos com um relacionamento fudido, brigando. Gente, vocês me desculpam as palavras que eu falo, tá? Mas eu me sinto mais confortável de falar com vocês assim, que vocês, eu acredito que o entendimento de vocês fica um pouco mais fácil, né? Do que eu falar bonitinho, fofinho e tudo mais. É que tem que dar na cara mesmo, gente. Se não pegar vocês vocês não aprendem. tem que falar mesmo com determinados palavreados. Por que tem pessoas que têm um relacionamento fudido? Porque a pessoa só tá com o drive instalado ali na cabeça dela de ficar brigando. E aquilo já se tornou rotina. Já entra naquela questão da frase que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Então, você já instalou tanto o drive da escassez na tua cabeça que tudo que... Se colocar uma pilha de dinheiro na sua frente, você vai estar tão escasso que você vai comer e cagar o dinheiro. Porque é assim que está escrito na Bíblia, né? Que as pessoas, elas comem e cagam o dinheiro. Por isso que Deus, ele não dá determinadas quantias de dinheiro para determinadas pessoas, porque ele sabe que vai virar pó em questão de dias, em questão de segundos. É questão de segundos, de você colocar dinheiro na frente da pessoa. Você pode colocar uma pilha enorme, coloca milhões na frente dela. Não dá um mês, o dinheiro acaba. Por isso que dinheiro é energia. O dinheiro é energia, que a energia tá na cabeça, que tá na mentalidade. Então, se a tua mentalidade sobre o dinheiro não estiver certa, não tem dinheiro. Você pode ficar bilionário que você perde. Falei bi, tá, gente? Bilionário. Então, também tem aquela frase, né? Não se dá pérolas aos porcos. Por isso que dinheiro é energia e 1 milhão é energia. Eu não fugi do assunto, tá bom, gente? O assunto é empreendedorismo, mas quando eu trato de dinheiro, dinheiro também é empreendedorismo. O exemplo que eu dei ali de ficar brigando também é empreendedorismo, porque é uma família. Então, uma coisa vai casando na outra, né? E empreendedorismo também é energia, né? Porque você tá lidando com a energia das outras pessoas, né? Gente, se vocês tiverem pergunta, vai mandando aí, tá bom? Tá muito legal. Eu tô gostando de interagir com vocês hoje. Eu senti no coração hoje de queimar. O Rafael perguntou ali, é normal empreender com medo? Normal. É super normal. Tem coisa que você vai ter que ir com medo mesmo. Se você não for com medo, você não faz. E depois que você entende que tudo que você precisa, tudo que você quer, tá depois da sua zona de medo, você dá um boom na sua cabeça. É uma explosão cerebral, é Atomic Brain. Então, a tua cabeça explode. Porque tudo
tudo que você precisa tá do outro lado da tua zona de conforto. Tudo que você precisa tá fora da sua linha de ir pro trabalho e voltar todo dia. Vocês são tão alienados, que até o caminho que vocês vão pro trabalho, vocês vão pelo mesmo caminho todo dia. Você quer ver um exemplo que o brasileiro é alienado? É questão de cultura, mas se você parar pra pensar, é um pequeno detalhe que é alienação. Arroz e feijão. Vou dar esse exemplo. Gente, brasileiro, arroz e feijão todo dia no prato. Todo dia no prato. Sendo que a gente tem uma variedade de outros alimentos. Mas o teu cérebro, ele está tão alienado, que até o que você come, você é alienado. Então, o arroz e feijão todo dia no prato. É um exemplo. Eu cortei o arroz, tá, gente? Eu como, mas eu como em excessividade, assim, bem menor. Eu não como todo dia. Então, às vezes, eu vou revezando, né? Essa semana eu não vou comer feijão, aí na outra semana eu como não como arroz. Então, eu vou revezando para não deixar o meu cérebro alienado nem na comida que eu como. Então, é energia? Tudo é energia. Quando eu instalo na minha cabeça que, peraí, tem coisa nova, né? Tem coisa nova. É uma coisa nova, né? Como é uma coisa diferente, tem coisa no mercado que não é cara. Gente, tem coisa que não é cara no mercado, que é simples, mas você tá nem no trabalho de pesquisar, porque você tá tão alienado que você vai lá e pega sempre a mesma coisa. Então, é um desafio aí pra semana, hein, gente? Comer alguma coisa diferente durante o dia, hein? Cortar o arroz aí. Desalienar do arroz e do feijão. Gente, vão mandando pergunta aí, tá? Me empolguei pra falar hoje. Manda pergunta aí quem quiser que eu vou responder. Se eu não souber a resposta, também dá um jeito de procurar o conteúdo, né? Então, outra coisa, entrando na questão de dinheiro, nunca tenha apenas uma fonte de renda. Quem tem apenas uma fonte de renda é escravo dessa fonte de renda. Se você tem só uma fonte, é bom lembrar que estabilidade não existe e que a qualquer momento essa sua renda está em risco. Então, tenha mais de uma fonte de renda, né? Então, basicamente, o empreendedorismo, ele é enxergar os problemas que estão à nossa volta, que ninguém consegue enxergar. E também criar problema, né? Porque empreendedor tem que criar problema, porque se não criar problema, não cresce. Não só no empreendedorismo, tá bom, gente? Falando dessa questão de criar problema, crie problemas. Crie problemas, aqueles problemas fudidos que não tenha para onde você voltar para trás. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um livro que diz que um exército, né, quando ele ia atacar algum outro exército, algum outro grupo de pessoas, o chefe desse exército, né, o líder, ele deu um exemplo que eles estavam numa ilha, né? Eles levou o exército dele até uma ilha e ele queimou todas as pontes que tinha. Então, ele queimou todas as pontes que tinham para não ter como o exército recuar para trás, para recuar para trás, né? Para não ter como voltar atrás. Então, tome decisões que vão te impulsionar para frente, que vão incentivar você a só olhar para frente e não olhar para trás. Tome decisões que não tem como você tomar outra decisão, não tem como você voltar para trás para tomar uma decisão e que faça seu cérebro chegar a êxtase de pensar. Um exemplo que eu também vou utilizar aqui é quando você está começando com a água bater na bunda, o teu cérebro ele entra em estado de alerta. Então, o teu cérebro entrou em estado de alerta, o que ele vai fazer? Ele vai se obrigar a criar uma solução. Então, a água começou a bater na bunda, comecei a
a não ter mais o que fazer, fiquei sem opções, o seu cérebro automaticamente ele vai se obriga a tomar decisões que, se você não tivesse nesse determinado momento, se você não tivesse com tanta responsabilidade, né, em cima de você, você não tomaria se você tivesse lá na zona de conforto, na zona do medo, né? Já pegando de puxão ali a pergunta do Rafael, né, da questão do medo. Então, o medo, ele te leva a lugares que você nunca chegaria antes. Então, às vezes, o próprio medo incentiva você a tomar decisões que você nunca tomaria antes, né? Então, não tem como o empreendedor ele não ter medo em determinadas situações e em determinadas coisas, né? Então, tomei uma decisão, não tenho como voltar atrás para essa decisão. Peguei essa decisão, só tenho como olhar para frente. Cheguei num ponto que a água começou a bater na minha bunda, não sei mais o que fazer. O teu cérebro, automaticamente, ele cria soluções, e essas soluções desses problemas, né? Já puxando ali pro problema também. Tô com um problema, tenho esse problema, o meu cérebro automaticamente cria uma solução, e uma solução que eu nunca teria imaginado antes, se eu não tivesse percorrido esse caminho do medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não deixa o medo te paralisar. Tá bom, gente? Acho que basicamente seria isso. Quem tiver pergunta, pode perguntar. Tô aí à disposição de todo mundo. Agradeço a presença de todos que ficaram até agora. Muito bom passar aqui esse tempo com vocês. Eu confesso que live vicia. Começa a ser um negócio viciante. Eu comecei ali, queria fazer só uma, quando o vídeo já tava marcando pra semana inteira. Agora semana que vem inteira já tá marcada, e já mudei, que agora eu vou fazer todo dia às 7 horas. Tá bom, pessoal? Então, live todo dia às 7 horas aqui no canal, 7 da noite. Convido o pessoal aí pra assistir. Vamos transbordar na vida do pessoal, né? Como eu sempre digo, transbordar na vida das pessoas. Eu fico muito feliz que ontem eu recebi um feedback e a pessoa anotou tudo o que eu tava falando, e isso me motivou muito, me deu uma motivação muito forte. Eu não sei se ela tá aí, mas se ela souber, ela vai saber quem é. E gratidão por tudo. E obrigado pelos que ficaram até aí o final, tá bom? Amanhã tem live com o Peve, a gente vai falar sobre a persistência, tá bom? Já puxando pro assunto do empreendedorismo, persistência é uma coisa que também é uma das qualidades, né, que o empreendedor tem que ter. Então, as qualidades do empreendedor é fé, coragem, persistência, né? Fechou, pessoal? Obrigada aí por todos, tá bom? Até amanhã!